No primeiro verso é dito que o texto Atmaboda foi escrito para os buscadores da libertação. O segundo verso diz que o autoconhecimento por si só é a causa direta da libertação. O terceiro verso diz que as ações não podem destruir a ignorância, pois não estão em oposição. O conhecimento destrói a ignorância da mesma maneira que a luz destrói a escuridão profunda. Nesta palestra, iniciaremos o 12º episódio do estudo da escritura Atmaboda. Om. Possa Brahman proteger nos ambos. Mestre e discípulo. Possa ele alimentar nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil, boa noite, namaskar, saudações a todos. We are continuing our class with Atmaboda text. Estamos continuando nossa aula com o texto da escritura Atmaboda. Today we shall reflect upon the third verse. Vamos refletir hoje a respeito do terceiro verso. Know your immovable, detached self. This is all Vedanta wants to teach. O terceiro verso é: conheça o seu ser imutável. Isso é tudo que a Vedanta quer ensinar. As the very name suggests, the Atmaboda text deals with the self-knowledge. O próprio nome sugere, que essa escritura lida com o autoconhecimento do ser. So it is a Prakarana Grantha, means a supporting text written for the understanding of the main text of Vedanta. É chamado Prakarana Grantha, é um texto auxiliar que ajuda a entender os principais textos da Vedanta. The main source of Vedanta is Upanishads, Brahma Sutras and Bhagavad Gita. A principal fonte da Vedanta são os Upanishads, os Brahma Sutras e o Bhagavad Gita. Atmaboda text is written by Adi Shankaracharya. Esse texto do Atmaboda foi escrito por Sri Shankaracharya. The text describes various states of realization from different standpoints. Ele descreve vários estágios de realização espiritual a partir de vários pontos de vista. It uses comparisons from day-to-day life experiences. E para isso ele usa comparações da vida cotidiana. What does this text convey? Brahman as the only reality, and all other principles in this world are only apparent reality. O que essa escritura quer ensinar pode ser resumido em dizer que Brahman é a única realidade e todas as coisas do mundo são uma realidade aparente. Okay. Every idea in this text presented is culled, is taken from the garden of the Upanishads. From the Upanishads, these ideas have been taken out. Todas essas ideias foram retiradas, podem ser encontradas nos Upanishads. Okay. Honest observation and scientific detachment. Uma observação honesta e um certo desapego científico. And along with this, logical conclusions, rational thinking. What I mean logical conclusions? Rational thinking and taking bold decisions alone can cut our false concepts. Uma abordagem racional e tomar decisões corretas. Somente isso pode retirar os nossos conceitos errôneos. Because there are so many wrong concepts about ourselves. Porque nós temos vários conceitos errôneos a respeito de nós mesmos. If you want to break this, if you want to eliminate, first of all we should observe ourselves honestly. Se nós quisermos eliminar isso, nós temos que nos observar de forma honesta. We should detach from this false identification. E temos que nos desapegar das nossas falsas identificações. So, we should detach by logically thinking. Rationally we should be convinced. Isso deve ser feito de forma racional. Nós temos que nos convencer primeiramente de forma racional. Afterwards, we should take bold decisions to stand on our own ground. Depois disso, nós temos que tomar algumas decisões corajosas para que a gente permaneça firme no caminho. So then only the transformation of consciousness happens. Somente então ocorrerá a transformação da consciência. Atmaboda is one such text which helps in this direction
which breaks our false concepts, false identity. O Atma Bodha é um desses textos que quebra ou destrói as nossas falsas concepções. Atma means the self, in Sanskrit known as Swarupam. Atma é o ser, né? Em sânscrito significa Swarupa. Swarupa means the essence, the very nature of oneself, the divine nature. Que é a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira essência divina. Just as the clay is the essence of the pot, similarly, the essence of everyone is Atman. Se você tem um pote de barro, a essência do pote é o barro. Da mesma maneira, a essência de todos nós é o ser. Okay. In the first verse, it is said that Atma Bodha is written for the seekers of moksha, liberation. O primeiro verso dessa escritura diz que esse texto Atma Bodha foi escrito principalmente para aqueles que estão buscando a liberação. In the second verse, self-knowledge alone is the direct cause of liberation, is being explained. O segundo verso diz que apenas o conhecimento do ser é a causa direta da libertação. There is an emphasis on alone here. Self-knowledge alone is the direct cause of liberation. Emphasis is on alone. Existe uma ênfase na palavra apenas, né? Que apenas o autoconhecimento, o conhecimento do ser, vai nos levar à liberação. So, alone here means it signifies that all other practices are secondary. Knowledge alone is the direct means of liberation, primary cause. Esse apenas, então, quer dizer que todas as outras práticas são causas secundárias, mas apenas o conhecimento é a causa direta. So, to support this, the example of a cooking was given. Para dar suporte a isso, foi dado um exemplo de um alimento cozinhando. So, a better example is very hard to find. A cooking example was very apt. Um exemplo muito bom, né, para entender. Okay. To cook something, we need many items. Para que a gente cozinhar alguma coisa, a gente precisa das coisas, né? See, the food items are first bought. Então as pessoas trazem a comida. So let us ask our question this: has the cooking begun by bringing the food items? No. Será que o almoço vai acontecer se você apenas trouxer os alimentos sem cozinhá-los? These food items are placed in the pot. Has the cooking begun yet? No. Mesmo que você coloque os alimentos na panela, isso não é suficiente. The pot is placed on the pit prepared for the fire. Has the cooking begun yet? No. Você colocou a panela no fogão, mesmo assim, o alimento fica pronto? Não. Then firewood is bought and placed under the pot. Has the cooking begun? No. Você liga o fogão, você coloca a lenha, né? No exemplo da fogueira, você coloca a lenha. Será que o alimento é cozido assim? So to light the fire, a matchstick is also bought. Has the cooking begun? Not yet. O fósforo é trazido. Não começou a cozinhar. When the matchstick is tried and fire is given to the firewood, then we can say the cooking has begun. Apenas quando a pessoa acende o fósforo e a madeira começa a queimar, é então que o alimento começa a cozinhar. So only when the fire is lit, we say that cooking has begun. Before that, all things are preparations only. Antes disso, todas as outras coisas são preparação. It is because of fire the cooking begins. É o fogo que começa. So we can say that fire is the direct means of cooking. Rest and all are secondary means. Então nós podemos dizer que o fogo é a causa direta de cozinhar os alimentos. Todas as outras coisas são causas secundárias. Now we do the same analysis with respect to the moksha, liberation. É feito então uma mesma análise com relação a moksha, a liberação. Because the second verse is telling only through self-knowledge alone one gets the liberation. Porque o segundo verso está dizendo que apenas pelo conhecimento do ser a pessoa se liberta. So let us start the analysis. Let us start doing the karma yoga. Has liberation begun? Not yet. Começando então a análise, se nós fizermos karma yoga, a liberação já começou? Não ainda. So we got the purity of mind is developed gradually. Has the liberation begun? Not yet. A pureza da mente vai sendo alcançada gradualmente. Será que a liberação já aconteceu por causa disso?
Every day we are doing the upasana, the devotional worship. Has the liberation begun? Not yet. Todos os dias nós fazemos práticas devocionais. Será que nós alcançamos a liberação? Não ainda. Then we got the concentration of the mind. Because of the purity of the mind, we got the concentration of mind. Has the liberation begun? Not yet. Nós obtemos certa concentração da mente. Será que a liberação foi obtida por causa disso? Não ainda. According to the scriptures, the fourfold qualification, sadhana chatushtaya, is acquired. Has the liberation begun? Not yet. Se a pessoa adquirir as 4 principais qualificações que um aspirante tem que ter de acordo com a Vedanta, será que a liberação vai ocorrer? We approached a right guru for seeking the guidance. Has the liberation begun? Not yet. Se a pessoa tiver um guru, a liberação vai acontecer? Não. We listen to the scriptures called as Shravana. We reflected upon the scriptural teachings. Has the liberation begun? Not yet. Nós refletimos sobre as escrituras, a liberação vai acontecer? Não ainda. So finally, when the nididhyasana, the deep contemplation of the self begins, we can say that liberation has begun. Mas quando começarmos a contemplação a respeito do ser, num processo chamado nididhyasana, é então que começa a nossa liberação. So when we deeply start contemplating on the nature of the self, its liberation has started coming. Quando começamos a contemplar diretamente a respeito do ser, a liberação então começa a acontecer. Because that knowledge, the contemplation of the self, finally ripens into the samadhi called as realization. Porque essa contemplação a respeito do ser finalmente amadurece no samadhi, que é a realização. So, what is that? How does one contemplate? I am that supreme self. I am that supreme self. One contemplates deeply. De que maneira a pessoa faz essa contemplação? Da seguinte maneira: eu sou aquele ser supremo. So this is called known as the Brahmakara Vritti, thinking in the line of the Brahmakara Vritti. Esse tipo de contemplação é chamado em sânscrito de Brahmakara Vritti. Which takes one to the point of realization finally. E a pessoa atinge a realização. This is known as the dawn of the knowledge of the self. Dawning means coming of the self-realization. Isso é a autorrealização. The knowledge has become crystal clear, and so nothing intervenes between it and liberation. O conhecimento então se tornou muito claro e não há nada que seja um empecilho à nossa liberação. Okay. Now the question arises: does this mean all the other steps, earlier steps like karma yoga and devotional practices and concentration, are invalid means? No. Isso não significa que todos os meios anteriores, como karma yoga, todas as práticas anteriores sejam inúteis, não é isso. They were all secondary methods, all were needed for the attainment of liberation. Todos eram necessários para alcançar finalmente a liberação. As this essential factor of cooking, fire is the direct means. Assim como o fogo, que é um meio direto de se cozinhar. Similarly, knowledge is the direct means for liberation. O conhecimento é um meio direto para a liberação. So for the purpose of cooking, we may get all necessary things. Se a gente quer cozinhar, a gente pode conseguir todos os ingredientes. But eventually, one thing which we require for cooking to begin is the fire, the heat. Mas sem o fogo a gente não consegue. Without fire, there is no cooking. Não consegue cozinhar. So fire is the direct means of cooking. Então o fogo é o meio direto. Similarly, without the knowledge, there is no moksha, there is no liberation. Então sem o conhecimento não há liberação. So in this respect, self-knowledge is known as the direct means. O autoconhecimento é o meio direto. The example of cooking is given because everybody knows it very well. Esse exemplo de cozinhar o alimento é algo muito comum, então por isso foi dado. Okay. Now important point is, even through the practices of other spiritual practices like karma yoga, upasana, one definitely gets something. Outro ponto a ser discutido é que as outras práticas que são feitas, como karma yoga, práticas devocionais chamadas de upasana, a pessoa certamente consegue algo com isso. So these disciplines will result in purity of the heart. Essas disciplinas vão purificando a mente. It trains the aspirant in concentration. Ela treina o aspirante na concentração. It creates the necessary condition for the revelation of knowledge. E cria as condições necessárias para a revelação do conhecimento. And this knowledge is always exists.
Esse conhecimento sempre existe. We reflected upon these verses in our earlier classes. Nós já refletimos sobre isso que a gente está falando aqui agora nas aulas anteriores. The Advaita system, the Advaita Vedanta system, accepts the cause of bondage is through ignorance. Advaita Vedanta aceita que a causa do nosso aprisionamento é a ignorância. So the only solution offered for the removal of the ignorance is through knowledge alone. Então a Escritura fala que a única solução é o conhecimento. What is ignorance? Ignorance is that which makes us see the multiplicity in this relative world. Ignorância é o que nos faz achar que esse mundo é feito de multiplicidade. Vedanta declares that the knowledge of non-duality of Brahman and Atman is the only true knowledge. A Advaita Vedanta fala que o conhecimento da identidade de Brahman e o Atman é o verdadeiro conhecimento. So this is the summary of our second verse. Esse é um sumário sobre o nosso primeiro e segundo verso da Escritura. So first verse describe about the text is written for the seekers of liberation. Então, para repetir, o primeiro verso diz que o texto foi escrito para aqueles que estão buscando a liberação. Second verse describe about the self-knowledge is the direct means for liberation. O segundo verso está dizendo que o conhecimento do ser é o meio direto para a liberação. So now, today we shall reflect upon the third verse. Agora o terceiro verso. Where third verse says that self-knowledge alone destroys ignorance. O terceiro verso diz que apenas o conhecimento do ser destrói a ignorância. Okay, the verse goes like this. Avirodhitaya karma na avidyam vinivartayet vidya avidyam nihantyeva tejas timira sangavat. So, avirodhataya karma na avidyam vinivartayet vidya avidyam nihantyeva tejat timira sangavat. It means action cannot destroy ignorance. A ação não pode destruir a ignorância. For it is in conflict with for it is not in conflict with ignorance. Porque as ações não são algo que são opostos a que é algo oposto à ignorância. So, knowledge alone destroys ignorance. Somente o conhecimento destrói a ignorância. As light destroys the deep darkness. Assim como a luz elimina a escuridão. So, in this example, the example of a light and darkness is used as an analogy to explain. Aqui foi usado o exemplo da luz e da escuridão para explicar isso. So, okay. Avirodhataya karma means it is not opposed to action. Não é oposto à ação. Na avidyam vinivartayet means ignorance cannot destroy its effects. Ou seja, a ignorância não pode destruir os seus efeitos. Vidya vidyam nihantyeva means knowledge alone can destroy ignorance. Somente o conhecimento pode destruir a ignorância. Teja timira sangavat means as light alone can remove darkness. Assim como apenas a luz pode remover a escuridão. So here karma means action. Karma aqui significa as ações. Avidya means ignorance. Avidya é a ignorância. Vidya means knowledge. Vidya, conhecimento. Tejaha means light. Teja, luz. Timiraha means darkness. Timiraha, escuridão. Okay. In this verse, the nature of the action is explained. Nesse verso, a natureza das ações é explicada. The verse indirectly says that the action cannot give liberation. O verso diz de forma indireta que as nossas ações não podem trazer liberação. Why? That is because action cannot remove ignorance. Porque a ação em si não pode remover a ignorância. Further, it says that knowledge alone can give liberation. E mais ainda ele diz que apenas o conhecimento pode trazer a liberação. Why? That is because knowledge removes ignorance. Porque o conhecimento remove a ignorância. Further, it gives an analogy of light and darkness. E dá uma analogia entre a luz e a escuridão. So here, three things are there. One is karma, another is ignorance, third one is knowledge. Três coisas são ditas aqui. Uma é karma, outra é ignorância e a outra é Now naturally the question comes, what is the place of action
in the spiritual progress. Surge o questionamento: qual é o lugar das nossas ações no nosso progresso espiritual? Because action has proven itself as very valuable in the development of the world. Porque as ações são algo muito valioso para o desenvolvimento do mundo. Through karma, through actions, we have realized so many of our dreams. Através das ações, nós realizamos muitos dos nossos sonhos. Because it needs action to build the roads and the buildings. São as ações que nos fazem construir as coisas. It needs action to build the dams, power stations and etc. which assist in our relative life. Todas as coisas que nos ajudam na nossa vida relativa. It is action which took us to the moon. Por exemplo, que nos leva à lua, são as ações. It is action which makes this world run. Entire world runs depending upon the action. São as ações que fazem todo esse mundo se movimentar. So naturally a question arises. Why can action not have a place in spiritual transformation? Então surge o questionamento: por que as ações não podem ter um lugar, não poderiam ter um lugar na nossa transformação espiritual? Because of action only, the whole world is interacting. Por causa das ações, todo o universo, todo mundo está interagindo. Why here action does not take to the liberation? Why? A natural question arises to us. Por que ele está dizendo então que as ações não podem levar à liberação? Surge o questionamento. Sri Shankaracharya must have given this question a serious thought before arriving at this conclusion. Sri Shankaracharya deve ter dado a essa questão um pensamento muito sério antes de dar essa resposta. Essa Because conclusão. here Shankaracharya is following contrary. Porque following. He is saying contrary. É porque aqui, né, ele usa a palavra contrário. Because Shankaracharya must have given a serious thought before writing this. Without any reason, this would have not been written. Ele não escreveria isso sem razão. Even considering the startling achievements in this external world, Shankaracharya still places knowledge above the action. Mesmo sabendo de toda a importância das ações para o desenvolvimento do mundo, Shankaracharya ainda coloca o conhecimento como sendo acima das ações. So naturally, two questions arise to us. Surgem então duas perguntas. Why karma is not opposite to ignorance? Por que o karma não é algo oposto à ignorância? Why knowledge is placed above the action? Por que o conhecimento é colocado acima da ação? Because the verse begins saying that action is not opposite to ignorance. Porque o verso começa dizendo que as ações não são opostas à ignorância. Avirodataya karma. Avirodataya means not opposite to ignorance. As ações não são opostas à ignorância. Okay. The main obstacle for the attainment of liberation, moksha, is the ignorance. O principal obstáculo à realização, à liberação, é a ignorância. So we start with ignorance. Começamos então com a ignorância. It is this ignorance which pervades our entire life from recognizing our real self. A ignorância é algo que permeia toda a nossa vida, a ignorância do nosso verdadeiro ser. Because of the ignorance, we wrongly identify with ourselves with body and mind. Por causa dessa ignorância é que nós nos identificamos com o nosso corpo e com a nossa mente. So we perform our actions to take care of this body. E nós fazemos as ações para cuidar do corpo. This has become free of the unhappiness, we do more actions. E para ficar livres da infelicidade, nós fazemos mais ações. So another series of actions started so that it makes us happy in the world. Então, outra série de ações começa e nos torna felizes. That does not succeed. Does not? It doesn't succeed. So to remove the unhappiness, we do actions. We do the actions to become happiness. The cycle continues. Nós fazemos ações para remover a infelicidade e esse ciclo continua. So all this is because actions are rooted in ignorance. Isso ocorre porque as ações têm a sua raiz na ignorância. Because in the ignorance, actions are conceived. Porque as ações são concebidas a partir da ignorância do nosso verdadeiro They ser. are governed by the ignorance. Actions are governed by the ignorance. As ações são governadas pela ignorância. They are supported by the ignorance. E tem o seu suporte na ignorância. So how can it oppose ignorance when ignorance is so rooted in it?
How can action oppose the ignorance when ignorance is so rooted in action? Como as ações podem se opor à ignorância, uma vez que a ignorância é tão inerente à ação? How a thing which has arisen out of ignorance destroy the ignorance? Como uma coisa que surgiu da ignorância pode destruir a ignorância? So, actions cannot overcome ignorance. Por isso, então, as ações não podem desfazer a ignorância. Because actions lead to further identifications with the limitations. Porque as ações levam a mais identificações com as limitações. So we strengthen ourselves with more and more limitations to the actions. E nós ficamos cada vez mais envoltos em limitações por meio das ações. So because of this reason, why karma does not remove ignorance? Because the actions arises out of ignorance. Então, por que as ações não removem a ignorância? É pelo fato de as ações surgirem da ignorância. So for this reason, Shankaracharya writes the answer, Avirodhataya, because karma is not opposed to ignorance. Então, por isso Shankaracharya diz que porque o karma não é oposto à ignorância. Ele surge da ignorância. Okay. When one can remove the another one only when they are opposite. Uma coisa poderia remover a outra apenas se fosse oposta. When if there are two friends, they always reinforce each other. Quando há duas coisas semelhantes, elas sempre se reforçam. If there are two persons who are enemies, they cancel each other, they negate each other. Duas pessoas que são inimigas, por exemplo, tendem a negar uma a outra. So we find this in our own experience. Nossa experiência diz isso. When two people are enemies, they cannot stay together in one place. Duas pessoas que são inimigas, elas não conseguem nem ficar juntas no mesmo lugar. If you put them into the room itself will be destroyed because they are enemies, they will fight. Se você colocá-las num quarto, elas vão brigar e podem destruir até o quarto. So they cannot stay in one place. Elas não conseguem ficar no mesmo lugar. When one comes, the other will automatically go. Então, quando um vem, o outro quer sair. Similarly, here also, action and ignorance, karma and avidya, are not opposite to each other. Então, da mesma maneira, karma e ignorância não são opostos em si. Why? Because if we analyze, we find that karma is born out of ignorance. Isso é devido ao fato de que o karma surgiu da ignorância. Not directly, but indirectly. Não de forma direta, mas indireta. So how? Let us reflect upon it. Vamos refletir sobre isso. Okay. Attention, please. According to Vedanta, because of ignorance, each one of us do not know that I am complete. De acordo com a Vedanta, cada de nós não sabemos que nós somos completos em si. So Vedanta says, you are Satchidananda Swarupa, you are the Atman. A Vedanta afirma que nós somos o Atman. Because of the presence of, you are complete, already complete. Nós já temos então essa plenitude em nós. Okay. Because of the presence of the ignorance, we do not know that we are complete. Por causa da ignorância, nós não sabemos isso. Okay. I do not know myself as that I, which represents the totality. Eu não me conheço como sendo aquele eu total que representa a totalidade. I know as myself as I. When I say I, it refers either to the body or to the mind and its impressions. Eu conheço a mim mesmo quando eu digo eu, é com referência ao corpo ou à mente ou às impressões. All I know is that I which continuously changes. Tudo que eu conheço é aquele eu que muda continuamente. But Vedanta says you are that I which represents the cosmic I, totality, perfect and full. Mas a Vedanta afirma que você é o eu que representa a totalidade. Okay. According to Vedanta, I am that I, which is a cosmic I. De acordo com a Vedanta, então eu sou aquele eu cósmico. So, because of ignorance, I become incomplete. I feel that I am incomplete. Por causa da ignorância, eu penso que eu sou incompleto. Incomplete means my I is limited, not total. Penso que o meu eu é limitado. As a cosmic I am already complete. Mas como um eu cósmico, eu já sou completo. I don't miss anything in my life because I am complete. Eu não sinto necessidade de nada na vida porque eu já sou completo. So when I don't need anything, there is no question of desires arising.
Uma vez que não há necessidade de nada, também não há questão de surgir desejos em nós. So I don't have any desires because I am already complete. Então eu não tenho nenhum desejo porque já sou completo. Since there are no desires there, I do not need any action to fulfill my desires. Uma vez que não tenho desejos, eu não preciso também de ações para preencher os meus desejos. Why does a person do actions? To fulfill his desires. Por que as pessoas fazem ações para preencher seus desejos? Since he is already complete, he doesn't need to do any actions. Mas uma vez que a pessoa sente que ela já é completa, ela não tem necessidade de fazer ações. Even if one wishes to do the actions, he cannot. Mesmo que ele queira. Because the cosmic eye is all pervading. Porque esse eu cósmico, ele permeia a tudo. Known as Sarvagataha. É conhecido em sânscrito como Sarvagata. The cosmic eye, the total eye is Achalaha, immovable. O eu cósmico também é conhecido como Achala, imóvel. The cosmic eye is Avikara, it is not modifiable, non-modifiable. Também chamado Avikara, que não pode ser modificado. So since I am complete, I am the Akarta, I am the non-doer. Então, uma vez que eu sou pleno, eu sou Akarta, eu sou não dual. Since I am the cosmic eye, complete, I am the Abhokta, not the enjoyer. Eu sou completo, então eu não desfruto de nada. So means there is no duality there. Não existe dualidade nesse estado. But when I do not know my original nature, this cosmic eye is mistaken to be a limited eye. Mas quando não conheço minha verdadeira natureza, esse eu cósmico, que sou eu, erroneamente pensa que é um eu limitado. So once cosmic eye becomes limited eye, it ends up in desires. Uma vez que isso acontece, só pode ocorrer os desejos. As an incomplete eye, I want to complete myself. Porque como um eu incompleto, eu quero me completar. For the sake of completing myself, I do the actions. Para me completar, eu faço as ações. So what is the summary of this? It means ignorance creates the sense of finitude, incompleteness. Qual é o sumário disso? É que a ignorância cria em nós um sentido de sermos incompletos. And because of this sense of incompleteness, desires arise. Por causa do sentimento de sermos incompletos, surgem os desejos. Because of the desires, we need to do the actions. Por causa dos desejos, nós precisamos fazer ações. So ignorance creates incompleteness, incompleteness creates desires, desires creates actions. Ignorância cria o estado de sentirmos-nos incompletos. Esse estado cria os desejos e os desejos criam as ações. Since they reinforce each other, so why they are called as the cycle. Cada reforça os outros, por isso eles são falados como estando em ciclos. So what is the cycle of transmigration? It is avidya, kama, karma. Qual é o ciclo de transmigração? Avidya, kama, karma. Avidya, kama, karma means ignorance, desires and actions. Ignorância, desejos e ações. So this is how our life is going on. É assim que a nossa vida segue. So because of actions, the cause of the action is the desires. A causa das ações são os desejos. The cause of the desire is sense of incompleteness. A causa dos desejos é o sentimento de sermos incompletos. The cause of the incompleteness is because of the ignorance. A causa de sentirmos incompletos é a ignorância. So we can say that ignorance is like the mother, action is like the child. Fazendo uma comparação, a ignorância é como se fosse a mãe e a ação é como se fosse o filho. So they reinforce each other. Eles se reforçam. Since they reinforce each other, they do not negate each other. Uma vez que é assim, eles não se negam. Eles não negam um ao outro. How can a mother and child be opposite? They are one and the same. Como a mãe e o filho podem ser opostos, eles são a mesma coisa. So more a person is active, more we become limited. Então, quanto mais ativa é a pessoa, mais limitada ela fica. Because actions identify more and more with the limitations. Porque as ações nos faz identificarmos cada vez mais com as limitações. So because of this thing, Shankaracharya says it as avirodataya, since they are not enemies. Então, Avirodataya means it is not opposed. Eles não são opostos. So okay. The question next arises is, what is it which eliminates ignorance?
Surge uma outra questão: o que é que elimina a ignorância? So for this, we need to turn to something which is enemy of ignorance. Nós devemos nos voltar para algo que seja inimigo da ignorância. What is the enemy of the ignorance? It is the knowledge. O que é inimigo da ignorância? É o conhecimento. Knowledge is in direct opposition to ignorance. Conhecimento está em oposição direta à ignorância. It is the only thing that stands as a chance to destroy ignorance. É a única coisa capaz de destruir a ignorância. If ignorance is the root cause of bondage, then knowledge is the solution to liberate from it. Se a ignorância é a causa direta do aprisionamento, o conhecimento é a causa direta da liberação. So this is the essence of this verse. Essa é a essência desse terceiro verso. Knowledge alone will remove ignorance. O conhecimento, somente o conhecimento vai remover a ignorância. Esse é o verso. Knowledge alone removes, and knowledge certainly removes. O conhecimento certamente remove. So to support this, the example of light and darkness is given here. Então, para dar um suporte a isso, ele dá o exemplo da luz e da escuridão. It is a very striking, appropriate analogy given by Shankaracharya. Foi uma analogia muito apropriada que Sri Shankaracharya deu. Suppose, let us imagine that one has entered a cave where there is pitch black darkness. Vamos imaginar que uma pessoa entrou numa caverna onde existe uma profunda escuridão. The only way to get rid of it is by bringing him light. A única maneira de acabar com isso é trazendo luz. The moment the light is brought, the darkness vanishes instantly. Ao trazer a luz, a escuridão se desvanece imediatamente. If people in the cave decide any other methods, the darkness would not go. Se as pessoas dentro da caverna decidirem por qualquer outro método, a escuridão não vai embora. They may decide to sweep away the darkness, but darkness cannot go. Eles podem tentar varrer a escuridão, mas a escuridão não vai. They may wash away the darkness would not go. Lavar a escuridão não vai. It is all false attempts. São falsas tentativas. Only by bringing the light, the darkness goes away. É só a luz que tira a escuridão. Why is it? Because light is in direct opposition to the darkness. E por que é assim? É porque a luz está em oposição direta à escuridão. Similarly, by knowledge is in direct opposition with ignorance. Da mesma maneira, o conhecimento está em oposição direta à ignorância. So any amount of action will not directly cancel ignorance. Não importa a quantidade de ações, elas não vão cancelar a ignorância. So a beautiful way of putting is, the action is it which rules this material world. Existe uma forma de dizer que as ações são aquilo que controla esse mundo material. So we can say that action is the queen of this world. Podemos dizer então, dizendo que as ações são como se fosse a rainha desse mundo. But the other side of the spiritual world is the spiritual life, the self. Mas o outro lado é o lado espiritual, o ser. To know the self, knowledge is needed. Para conhecer o ser, conhecimento é necessário. So knowledge is the king of the spiritual world. Então, o conhecimento é o rei do mundo espiritual. So the summary of this verse is, action cannot remove ignorance because it is not in opposition to it. Então, o sumário, o resumo desse verso, o terceiro verso do Atmabodha é que as ações não podem remover a ignorância porque elas não são algo que são opostos, não é algo oposto à ignorância. So knowledge removes the ignorance because it is in direct opposition with the ignorance. Mas o conhecimento remove a ignorância porque é algo oposto à ignorância. So the example given here is the light and the darkness. E foi dado o exemplo da luz e escuridão. So for the action, we need three things: doer, instrument, and the result. Para qualquer ação necessitamos de três coisas: a pessoa que faz, o instrumento e o resultado. Because action is always associated with a karta, a doer is there. He needs an instrument to do the action. Then why he does the action? For the sake of the result. Porque as ações necessitam de um karta, ou seja, a pessoa que faz a ação. And result is, why does a person does action? For the sake of some result. Por que a pessoa faz as ações? Para buscar um resultado. So for this sake, action always requires three things: a doer, an instrument to do, and the result to be gained. Então as ações têm três coisas envolvidas: aquele que faz a ação, o instrumento da ação e o resultado que vem. So for this sake, it is always limiting itself. Isso
está sempre limitando a si mesmo. So to go to the self-knowledge, it is the unitary experience. Para ir para o conhecimento do ser é uma experiência unitária. One needs to disidentify with all these things. Há necessidade de haver uma desidentificação com tudo. Okay. Here action represents triputi, three things. Então, a ação apresenta três coisas. Okay. Knowledge represents the non-duality. Conhecimento representa a não dualidade. So ignorance represents the multiplicity of the relative world. Ignorância representa a multiplicidade do mundo relativo. Okay, one thing is, it should not be confused. Ignorance should not be confused with illiteracy or absence of book knowledge here. Aqui, ignorância não deve ser confundido com uma pessoa ser letrada ou não ter lido muitos livros. So according to Vedanta, ignorance means not knowing ourselves as the supreme reality. De acordo com a Vedanta, ignorância significa não nos conhecermos como sendo a realidade suprema. Vedanta declares that the knowledge of the Brahman and the Atman as identical is the only true knowledge. A Vedanta declara que o único verdadeiro conhecimento é o conhecimento da identidade entre Brahma e o Atman. All else is ignorance. Todo o resto é ignorância, de acordo com a Vedanta. Any trace of duality belongs to the state of ignorance. Qualquer traço de dualidade pertence ao reino da ignorância. So, even the visions of the God or any experience of happiness in other realms like heaven belongs to the realm of ignorance according to Vedanta. Até mesmo a experiência dualidade ou de outros reinos que não seja esse reino que nós estamos pertence ao estado da ignorância. According to non-dualistic Vedanta, ultimate reality is Brahman and it is one without a second. De acordo com a Vedanta, a realidade suprema é uma, sem segundo. It alone exists and names and forms are all illusory. Ela é a única coisa que realmente existe e os nomes e formas são irreais. One sees multiplicity on account of ignorance. A multiplicidade é vista por causa da ignorância. Under the influence of the ignorance, one performs the actions. Na influência da ignorância, a pessoa realiza as ações. Since the actions are always associated with multiple factors. Uma vez que as ações estão sempre associadas a múltiplos fatores. What are the multiple factors? Doer, instrument and the result. Aquele que faz as ações, o instrumento e o resultado. By means of action, a man fulfills his various desires. Pelas ações que as pessoas preenchem seus desejos. Therefore, action is in harmony with the ignorance. Por isso, as ações elas pertencem à ignorância. Hence, it cannot destroy. Por isso que elas não podem destruir a ignorância. But if a man is firmly established in the knowledge of the non-duality, mas se uma pessoa se estabelecer no conhecimento da não dualidade, if he realizes that he is the absolute, se ela tiver a realização espiritual de que ela é o absoluto, he is the embodiment of freedom, bliss and perfection, que ela é a própria incorporação do conhecimento, da bem-aventurança, da perfeição, then the false notion of his self as finite, então a falsa noção de ser algo finito, as a physical entity, como uma entidade física, which implies to him through various actions, disappears. Que implica realizar várias ações, tudo isso desaparece. The actions performed by a knower of the Brahman is free from the notion of duality. As ações realizadas por um conhecedor de Brahman estão livres da noção de dualidade. The action of an ignorant person is selfish and egocentric. As ações de uma pessoa ignorante geralmente são egoístas. Only a knower of the Brahman can alone perform unselfish work. Apenas um conhecedor de Brahman pode realizar um trabalho realmente sem egoísmo. According to some Vedantis, even the knower of the Brahman to perform actions retains a trace of ignorance. De acordo com as escrituras, até mesmo um conhecedor de Brahma, para poder realizar as ações nesse mundo, retém um traço de ignorância. With the help of which he performs actions in the relative world. E com a ajuda desse traço de ignorância é que ele realiza as ações nesse mundo. Because they say that self-knowledge is not possible except at the time of death. Complete self-knowledge. Então, é mencionado que o completo conhecimento do ser ocorre na hora da morte. As long as the body is there to perform the actions, they retain a trace of ignorance to perform actions. Na hora da morte dessa alma realizada. Então, enquanto ele precisa fazer ações, ele retém um
pouquinho de ignorância. Why do they retain? For the bare maintenance to the body, for doing certain activities. Por que eles retêm esse traço de ignorância? Apenas para a manutenção do corpo para poder realizar certas atividades. Such as eating and sleeping, without which there is no possible they could continue to perform action in this world. Como comer, dormir, sem as quais não seria possível continuar vivendo. The notion that self is finite and limited to the body is due to ignorance. O sentimento de que o ser é finito e é limitado ao corpo, isso ocorre pela ignorância. So, to summarize, the first verse talked about the text is written for the seekers of liberation. Para dar uma resumida, o primeiro verso fala que esse texto foi escrito para aqueles que estão buscando a liberação. Second verse said, self-knowledge is the direct cause of liberation. O segundo verso diz que o conhecimento do ser é a causa direta da liberação. For this, the example of the cooking fire is given. Para isso, foi dado o exemplo do alimento sendo cozinhado. The third verse says that the self-knowledge destroys the ignorance, which is the main cause of our liberation, obstacle for liberation. O terceiro verso diz que o conhecimento do ser destrói a ignorância. Because é o principal obstáculo da nossa liberação. The example given here is light and darkness. O exemplo que foi dado é da luz e da escuridão. So like this, for every verse there is a example given to explain. Então, em cada verso existe um exemplo para explicar. So we'll continue our class with next work, next Wednesday. Na próxima quarta-feira vamos continuar então esse estudo. Possa o Senhor que a meta de toda a adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikaksha Sarvagneshwaro Hari Tasmin Dushte